Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Atitude empreendedora e a busca por melhores resultados. Olá, o programa Oportunidades está começando e é este assunto que nós vamos tratar hoje. Se você quer mudar para melhor, então mude a sua rotina, mude o seu jeito de ser no seu trabalho, no seu dia a dia, em casa, que você vai se surpreender com os resultados. E para falar sobre esse assunto, sobre atitude empreendedora, nós temos aqui dois especialistas no assunto. Eu quero apresentar primeiro o Peter Altoer. Ele é coach, empresário, consultor em capital humano. Tudo bom, Peter? Mais uma vez com a gente. Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite. Espero estar à disposição para a gente poder debater bastante aí o tema, né? Ok. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Tá? Ótimo. Eu apresento também o Marcelo Lage. Marcelo Lage, também empresário, consultor em inovação e empreendedorismo e mestre em administração na área também de inovação e empreendedorismo. Tudo bom? Sim, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Espero poder contribuir com esse debate também. Ok. Eu que agradeço a sua presença aqui, a presença de vocês dois hoje aqui. Fique à vontade aí para nos acompanhar nessa conversa aqui de hoje, tá? Empreendedorismo, atitude empreendedora é o tema de hoje. Nós estamos no ar. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Bom, eu queria saber, para começar, quais são as características de uma pessoa empreendedora, né? Ou qual seria a maior mudança que uma pessoa poderia ter para ela se tornar uma grande empreendedora em todos os sentidos. Eu pedir para o Peter iniciar, por favor. Primeiro assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né, o que vem na minha cabeça, o que a gente vê, né, no mercado também, são aquelas pessoas que têm uma ideia, mas que transformam essa ideia de fato numa inovação e geram resultados com essa ideia. Você falou a palavra inovação. Tem que estar presente a inovação? Sem dúvida, Guilherme. Sem inovação a gente não consegue pensar diferente, né? Um elemento importante para a inovação é uma cultura, se a gente está falando de uma organização, que estimule esse processo. Ou basicamente uma mente aberta, né, que possa ver diante de algum problema ou algo que não funciona muito bem, o que daquilo pode se transformar num produto, ou num serviço, ou numa solução, seja para a sociedade, ou para a empresa, ou para algum cliente, né? E você, Marcelo, como é que vê essa situação? Qual a maior mudança que uma pessoa tem que fazer nela mesma para ela ser uma grande empreendedora, ou ter essa atitude empreendedora? Olha, Guilherme, eu acredito que o fato de a pessoa ser empreendedora, o que marca essa diferença dos empreendedores, dos não empreendedores, é exatamente a ação, né? Como o Peter estava falando, você conseguir transformar aquela ideia, aquele sonho em alguma coisa real e tangível, né? Essa é a grande diferença, né? As pessoas às vezes me procuram e falam assim, me fala uma oportunidade aí para eu investir, eu tenho alguém que tem uma ideia bacana para eu botar dinheiro. Essa pessoa não necessariamente é empreendedora. É um investidor, é diferente. O empreendedor é aquele que pega uma ideia e transforma ela em realidade. Seja dentro de uma empresa, quer fazer uma mudança dentro da organização, num processo, ou até mesmo fora da organização, que ela quer implantar um novo negócio, fazer alguma transformação na realidade dela que está ali à volta, né? E a questão do elemento da inovação, ele normalmente está presente no sentido, às vezes, que seja num contexto pequeno, né? O que é inovação dentro de um bairro pode não ser dentro da cidade, mas para aquele bairro foi importante, foi diferente, foi suficiente para levar aquela empreendedora ao sucesso. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa entender um pouquinho isso, que inovação tem contextos e tamanhos diferentes, né? Uma pessoa pode ser extremamente empreendedora dentro da região que ela mora, né? Pode ser na cidade que ela mora, no estado, no país, no mundo. Você fazer algo verdadeiramente novo no mundo hoje é muito difícil, mas você consegue trazer novidades que estão acontecendo fora do seu contexto e trazer para cá essa inovação. Nós já passamos por aqueles tempos das grandes invenções, né? Mas é possível, em pequenas coisas, inovar algo, né, na vida de alguém, né? Ou de uma organização. Com certeza. Só que você falou de ideias, de sonhos, né? As pessoas têm sonhos, não basta sonhar também, né? Você, por exemplo, tem uma grande ideia e não executa, não entra em ação, não adianta nada.
Absolutamente nada. Eu trabalho com meu trabalho tem a ver com empreendedorismo, pessoas que têm essas ideias e não sabem exatamente o que fazer com essas ideias, e muitas vezes me perguntam, mas eu não quero te falar porque você pode roubar a minha ideia. Eu falei, a sua ideia não tem valor nenhum para mim, nenhuma ideia tem valor nenhum. O que tem valor é quando ela é transformada em realidade, quando você começa a construir e entregar alguma coisa para alguém. Enquanto a sua ideia for só uma ideia que não entrega nada para ninguém, para um cliente, ela não tem valor nenhum, ela é apenas uma ideia como tantas outras que existem por aí. Vocês têm uma empresa, né? Cada um de vocês, eu vou até fazer um breve histórico de vocês aqui. O Pet Noronha agora é o nome da empresa também? Exatamente. É nova, né, Pet? Acabou de ser lançada aí no mercado, né, acumulando... De coaching e treinamento. Exatamente, né, para a gente poder atuar diretamente como agente de mudança e trazendo essa experiência, de atuação dentro das empresas que eu já tenho há mais de 15 anos, em processos de melhoria de gestão, desenvolvimento de pessoas e treinamento. Né? E do Marcelo é Startify? Isso. É o quê? É treinamentos também, né? A Startify a gente brinca que é uma escola de inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de escola, a gente promove experiências sociais, a gente não tem carteira, sinal, horário para tudo. Né? Certo. A gente promove encontros de pessoas para trocar ideia e aprender junto. Né? E, inclusive, a gente entende que a consultoria é um processo de ensinamento, é um processo de aprendizado por parte, né, da empresa que contrata a gente. Então a gente faz tudo junto, a 4 mãos sempre. É porque eu estou situando aqui o telespectador para entender de que forma vocês trabalham. Ou seja, vocês são consultores, vocês têm empresa, e cada uma empresa, e as pessoas buscam vocês para fazer algum tipo de trabalho, né? Eu achei engraçado o que Marcelo falou aí, do medo, do receio da pessoa ter uma ideia, não vou falar a minha ideia. Isso normalmente acontece quando alguém leva algum serviço para vocês? É bem comum, né? Porque às vezes a pessoa, seja na vida pessoal, profissional, até dentro de uma empresa, Guilherme, o que acontece? E a gente está vivendo muito isso nesse momento turbulento que a gente está, estava até conversando antes com vocês, né? Esse é exatamente o momento da gente criar e inovar e fazer diferente. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Pela questão da insegurança, de você, vou ficar quietinho, vou recuar. Agora que você precisa entregar valor e, de fato, propor uma ideia, que aí é um aspecto importante. Primeiro, assim, não é só ter a ideia, como o Marcelo estava falando, ela é viável? Essa ideia, se de fato acontecer na realidade, é possível, ela vai agregar? Outro aspecto, isso vai agregar valor ao negócio? Porque muitas vezes também as pessoas não dão ideias, mas que não têm agregação de valor. Né? Esse é um aspecto importante. E segundo, que essa ideia ela possa se transformar de fato, que você tenha parceiros internos também para suportar essa ideia e fazê-la acontecer. Né? Porque muitas vezes isso também a ideia não se operacionaliza exatamente por isso. Né? Então acho que a gente tem que olhar esses 3 aspectos. E um pouco de arriscar também, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa tem uma grande ideia ou imagina ter uma grande ideia, né, e ela não vê problema algum em executar aquela ideia. É por isso que é importante ter a consultoria, né? Sim. Porque se a pessoa tem uma ideia, procura sozinho lá as possibilidades ou não vê as dificuldades, né, ela pode dar um tropeção na frente e não seguir, né? Sem dúvida. Igual, por exemplo, no processo de coaching, que é uma parceria entre o coach e o coachee, que é quem participa do processo, geralmente a pessoa vem com uma demanda, às vezes até de fazer diferente, ou inovar, ou mudar de carreira, como ela pode alavancar uma performance em alguma área. E muitas vezes ela traz ideias e em cima do processo a gente vai validando isso. Mas isso é viável? Isso tem a ver com a sua missão, os seus valores? Quais são os ganhos e as perdas desse processo? Entende? Então tem uma investigação dedicada dentro de um processo como esse para que aquela ideia, ou aquele novo comportamento, aquela nova postura, ou aquele resultado esperado, né, desejado, ele possa ser executado e agregue valor, seja para a pessoa, se for um contratante individual, ou seja para a equipe ou para a empresa. O que a gente vê muito, assim, as pessoas que têm medo de apresentar a ideia, é porque, primeiro, que ela acha que alguém vai roubar a ideia dela. Eu já falei, ideia não tem valor nenhum, então não se preocupe que ninguém quer roubar a sua ideia. Acontece que, se alguém pegar a sua ideia e a capacidade de execução dele for maior do que a sua, você provavelmente dançou. Né? Então, se você tem algum receio, né, de que a sua ideia vai ser roubada, o receio é que você tenha uma baixa capacidade de execução.
E isso é um problema grave para você que quer empreender. Se você tem uma baixa capacidade de execução, né, de transformar a ideia em realidade, realmente você vai ter uma dificuldade, independente de qual seja a sua ideia. Entendi. Pode ser a ideia A, B, C, D, pode fazer o próximo Google. Se você não tiver capacidade de execução, você não vai conseguir transformar isso em realidade. Então esse medo é um medo muito bobo, infantil, que a gente diz. Porque não é a ideia em si que tem valor. É o que ela entrega, é o que você vai fazer com ela e a capacidade que ela tem de gerar valor para as pessoas. Isso é valor. Empreender, a pessoa aprende, né, ser empreendedor. Com certeza. Ela não tem aquela coisa de, nasceu assim para isso, não, né? No passado, ela pode desenvolver isso. No passado existiu, na década de 40, 50, tiveram várias pesquisas, inclusive, que tentavam identificar este perfil empreendedor. E aí ele estava lá que tinha ensino superior, que eram pessoas, enfim, com diversas características, né, corajosas, de visão e tal. E o que ninguém parou para pensar, e que recentemente já conseguiram comprovar isso, é que o que acontece de fato é que a pessoa se torna esse perfil à medida que ela vai empreendendo, à medida que o empreendimento dela vai dando certo, ela vai sentindo várias necessidades de se aperfeiçoar e de se melhorar, né, na sua atitude, nas suas capacidades, que ela precisa para conseguir fazer o negócio dar certo. É o pulo do gato. Que ela vai aprendendo à medida que vai pulando, né? O pulo do gato não nasce sabendo, né? Uhum. Você vai pulando e aprendendo. Mas tem um processo também que eu acho que vocês podem me dizer se eu estou falando besteira ou não. A mudança, como eu coloquei na abertura do programa, na rotina, né? Melhorar a rotina, melhorar as atitudes, pequenas atitudes do dia a dia, isso ajuda também, Pedro? Muito. Eu ia complementar o discurso do Marcelo, né? Por quê? Primeiro, assim, para a gente ter mudança, a gente precisa ter tomada de consciência, né? Então, se você precisa mudar um comportamento, geralmente, se você não se dá conta disso, alguém chegar ou alguém da sua empresa te dá um toque. Então, aí é o autoconhecimento, precisa ter, a questão, né, do autoconhecimento, e para quem quer empreender, quer inovar, isso é chave, né? E aí a gente poderia listar várias competências as quais a gente já está falando. Outro ponto é experimentação. E aí que entra a questão um pouquinho de ser corajoso, de arriscar, porque às vezes as pessoas têm pequenas ideias, até na empresa, de ajustar um processo de melhoria, de gerar, sei lá, uma outra característica de um produto, por exemplo, né? A gente está falando de coisas muito, às vezes, grandiosas, né? São ajustes finos dentro de um processo mesmo, né? Para entregar mais rápido, de agilizar. E aí, com essa experimentação, ele vai vendo o que funciona ou não, então ele vai testando, e aí sim, associado à resiliência, que é essa coisa de você tem um foco no resultado. E você vai ajustando os seus comportamentos à medida que eles não vão sendo adequados, ou não te aproximam do seu objetivo. Então, assim, associando esses elementos, a gente acredita que consegue fazer a coisa acontecer e promover as mudanças necessárias, né? Vamos só complementar aqui, vamos imaginar aqui uma grande organização ou até mesmo uma pequena empresa, né, mas que quer trabalhar a inovação, o empreendedorismo em todo o seu pessoal, né? E tem o ponto de vista do empregado e o ponto de vista do empregador, né? Qual a diferença aí? Eu gostaria que vocês respondessem no próximo bloco. Nós vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já.